Senhor presidente e senhores colegas, o mundo testemunha o terrorismo do grupo Hamas contra o Estado de Israel. Nesse sábado, os israelenses foram atacados mais uma vez por fundamentalistas que simplesmente não aceitam a existência de Israel. E eu não posso deixar de externar aqui o meu repúdio a essa ação covarde do Hamas, que ceifou vidas inocentes e tem causado dores inimagináveis às vítimas e aos familiares. Quando iniciaram esse ataque hediondo, eu estava no Egito, bem pertinho, com meu esposo, com uma parte da minha família, meus pais, participando de uma missão espiritual. Estávamos em destino, ou com destino para Israel, com a caravana Novas de Paz saindo do estado de Pernambuco. E todo o restante da nossa programação foi cancelada por precaução, porque nós estávamos ali e sentimos na pele o medo de sermos alvos também daquela ação terrorista. E foi difícil ver as pessoas ali sob tensão e sobre a possibilidade de não voltarem para as suas casas. E eu quero aqui citar o nome de alguns brasileiros que estavam comigo e estão lá ainda nesse momento. Estão bem pertinho, a aproximadamente 200 quilômetros da faixa de Gaza, próximo lá à zona de conflito, inclusive o meu pai, inclusive a minha mãe, inclusive minha tia, inclusive o meu sogro, amigos também, irmãos que estão nessa caravana, Amaro, Ana Cláudia, Pastor Ivanildo, Alexandre, Etienne, Renata, Simone, Lúcia, Márcia, Jamile, Leonardo, meu pai, Pastor Técio, minha mãe Sandra, Leildo, Nailza, Marcone, José Cláudio, tia Célia, Edja, Ricardo, Moana, e eu cito eles aqui em nome de todos os brasileiros que estão em Israel e que agora, nesse momento, estão próximo também à zona de conflito e que desejam ardentemente, que desejam urgentemente voltarem para as suas casas. Mas uma pergunta aqui que não quer calar. Eu pergunto qual o motivo de o presidente Lula ele não ter agido com firmeza e nem sequer citar o grupo terrorista Hamas quando falou dos ataques. Eu pergunto aqui, o mundo está observando os Estados Unidos enviando ajuda militar para Israel. Está enviando aqui o melhor porta-aviões que ele tem, navio de guerra, munição, e cadê o Brasil nisso? Vamos lembrar aqui, os soldados de Israel estiveram aqui no Brasil durante a tragédia de Brumadinho, senhor presidente. E eles vieram aqui para nos ajudar. Cadê o Brasil colaborando com a defesa dos israelenses nesse momento? Em 2019, militares de Israel foram enviados para ajudarem no combate aos incêndios da Amazônia. Em 2020, Israel enviou um avião até a Bolívia para retirar ali os israelenses e também os brasileiros, quando estávamos naquele momento difícil durante a pandemia. E o Brasil não pode se omitir diante dessa barbárie que está acontecendo, desses ataques, desse grupo terrorista. É desumano ver o Brasil adotar assim um tom tão ameno diante desses ataques assombrosos. Será que é porque o Hamas parabenizou o presidente Lula quando ele ganhou as eleições aqui no Brasil? Ano passado, o Hamas, grupo terrorista que violenta mulheres, que mata mulheres, que sequestra crianças, que sequestra famílias e mata famílias inteiras. Grupo terrorista que disse agora que a cada contra-ataque... Só mais 30 segundos, presidente. A cada contra-ataque de Israel iria responder matando um refém que foi sequestrado. Grupo terrorista Hamas, que coloca crianças dentro de jaulas e sorri da dor no rosto das crianças israelenses. Que Deus tenha piedade do povo de Israel. E que nessa guerra, que não é só militar, mas também espiritual, que essa guerra tenha fim o quanto antes. E que o El Shaddai, o Todo-Poderoso, a sua shalom sobre Israel. Muito obrigada, senhor presidente. Que Deus abençoe a todos. Muita serenidade. Eu quero entrar nesse debate dizendo que eu acompanho a questão palestina desde 1997, na luta que fizemos pela libertação da Lâmia.
uma mulher da Palestina que ficou presa política em Israel anos seguidos, sem ver os filhos, sem ver a família, incomunicável. Então, acompanhar essa questão impõe a todos nós que a gente consiga conhecer a história e por que as coisas chegaram a esse ponto. Nós sempre do PCdoB fizemos a defesa do Estado de Israel e a existência do Estado palestino. Nós sempre defendemos a existência dos dois Estados independentes. Isso está nas resoluções seguidas da ONU. A desocupação das faixas de Gaza e Cisjordânia por Israel sempre esteve nas resoluções da ONU. Sempre. Israel nunca ouviu. Nós denunciamos o Holocausto, nós temos uma brutal solidariedade ao povo judeu e temos também solidariedade à população da Palestina. O Hamas não é a Palestina. O Hamas não representa o conjunto da população da Palestina. Mas isso tudo chegou a este ponto, porque Israel nunca reconheceu o Estado palestino, nunca reconheceu Jerusalém Oriental como sua capital. Nós precisamos olhar a história, as coisas não chegam a esse ponto por acaso. Isso justifica ataque a civis? Não. Ninguém aqui apoia ataques que morram civis, sejam crianças, mulheres, homens, idosos, nenhum, mas nenhum deles. Nem do Hamas e nem de Israel contra a Palestina. Hoje o que nós estamos vendo acontecer é a dizimação da população palestina. Estão dizimando a população palestina desde 1967. Um cárcere aberto, privado aberto, a céu aberto. Não tem água, não tem combustível. Em 2014 aqui eu denunciei que as mulheres estavam tendo filhos na rua, porque não conseguiu atravessar a fronteira para Jerusalém para ter os seus filhos no hospital. Esse cerceamento da população palestina, os seus direitos fundamentais, vem desde 1967. Eu já fui a vários eventos da ONU por conta da questão palestina, fazendo a defesa dos dois estados, do Estado de Israel e do Estado palestino. As coisas chegam a esse ponto depois de terem sido avisados muitas vezes. O governo de Israel sabia dessa possibilidade e nada fez, ao contrário, piorou os ataques e o cerceamento ao povo palestino. Então é óbvio que nós precisamos condenar todos os ataques à população civil, venha de onde vier, mas o que nós precisamos como parlamento brasileiro, é lutar pela paz, é nos posicionarmos contra todos os ataques terroristas de um grupo, ou terrorismo de Estado, como é o de Israel. Temos que ser contra todos os ataques que façam as pessoas civis perderem suas vidas. Condenar, sim, todos eles, com certeza. Mas aqui nós temos que nos posicionar pelo cessar-fogo, pela paz, pela garantia dos dois Estados e pelos direitos dos dois povos, que são irmãos, tanto o povo judeu como o povo palestino. E é dessa forma que a gente fala. Obrigado. Presidente, diante da situação trágica que nós estamos acompanhando no Oriente Médio, eu queria aqui me solidarizar com todos os familiares das vítimas dos ataques propagados pelo Hamas. Nada justifica o assassinato de civis inocentes. E é importante lembrar que o Hamas não representa o conjunto do povo palestino. Quero aqui me solidarizar também com todas as vítimas dos ataques feitos pelo governo de extrema-direita de Benjamin Netanyahu, que com a sua atitude de violência contra os palestinos nos últimos anos e descumprimento dos acordos internacionais, só agravou o conflito. E eu lamento muito que num momento trágico como esse, dramático, setores de extrema-direita aqui no Brasil inventem fake news e trabalhem com mentiras, com finalidades eleitoreiras, querendo fazer associações absurdas, espúrias, entre a nossa atuação aqui e o Hamas. O nosso foco nesse momento, com muita seriedade e responsabilidade, precisa ser se solidarizar com todas as vítimas, particularmente 2 brasileiros que foram mortos no sul de Israel, também deixar nossa solidariedade ao conjunto das famílias, garantir uma posição do governo brasileiro que seja adequada.